Olá, amigos. Meu nome é JB Xavier e, além de microempresário em estado pré-falimentar, sou também escritor, com 2 livros publicados, um de contos e um romance histórico. E lhes digo isso apenas para dizer que eu gosto muito de engendrar enredos. Pois bem, se fosse Sherlock Holmes, eu diria para o que está acontecendo agora nesse momento no país. Elementar, meu caro Watson. Mas não precisa ser Sherlock Holmes para perceber o que está acontecendo no país. Todo o nosso país está sendo miseravelmente enganado pelos governadores que fazem pensar que estão batalhando pela saúde do país. O mais odioso é isso, é que eles estão utilizando um artifício dos mais baixos, que é a saúde pública, para se locupletarem. Se não, vejamos. Se os senhores perceberem, não estão sendo extraídas agora nenhuma nota fiscal. Isso quer dizer que nem o Estado, nem as prefeituras, nem o governo federal estão faturando. Não está entrando dinheiro nos cofres públicos. Ora, como esses governadores pensam em continuar pagando seus salários e obrigações, e investimentos e etc. Nós não sabemos, claro, somos povo, mas eles deveriam saber. Eles deveriam saber que precisam faturar, mas não parecem preocupados com isso. Pelo menos foi o que o nosso governador de São Paulo, Jorge Dória, fez ao estender até o dia 10 de maio essa quarentena. Muito bem, ao ser levantada a quarentena, os governadores irão ao governo federal e pedirão para o governo federal cobrir os buracos existentes em todos os estados que a quarentena causou. Obviamente que o governo federal também não terá dinheiro em caixa pelas mesmas razões que os estados e municípios também não têm. Sendo assim, o governo federal vai dizer não tenho. É problema de vocês que decidiram fechar os estados. E os governadores então dirão à população: viram? O governo federal não quer ajudar, não quer fazer a sua parte. Nós tentamos, nós isolamos as pessoas, nós fizemos o que foi possível, mas o governo federal não quer ajudar. E o nosso povo brasileiro, composto, na maioria, por analfabetos e semi-analfabetos, e pessoas que leem, mas não escrevem, ou escrevem, mas não leem, essas pessoas acreditarão nisso, e o nosso presidente Bolsonaro perderá o apoio. Aí o plano se fecha. Coisa de escritor? Enredo imaginativo? Pois acreditem, isso daria um belo livro se não fosse trágico demais para ganhar dinheiro com isso. Talvez algum escritor que esteja me ouvindo, com um senso de honestidade não tão forte quanto o meu, ainda resolva aproveitar o enredo. Aí eu pergunto, quem teve essa ideia? Quem foi tão rápido a ponto de pensar nisso logo em seguida do surgimento do vírus? Estranho isso. Porque logo em seguida nossos governadores se reuniram e começaram uma espécie de insubordinação ao governo federal. Isto por si só já era motivo do exército ficar em alerta, ou pelo menos uma luz amarela acenderem nos quartéis. Não que eu saiba, isso aconteceu. Quem terá pensado nisso? José Dirceu? Pode ser. Ele é inteligente o suficiente para ser um estrategista, mas não acredito, não. Pode ser que sim. Lula? Nem pensar. Dilma? Não tem jeito. Quem, então? Alguém da direita disfarçado de esquerda? Aí vem uma outra pergunta, digna de Dan Brown. Para quem não sabe, Dan Brown é o escritor que já destruiu o mundo várias vezes com seus livros de
de conspiração, de teoria da conspiração, né? Como o Código da Vinci, Anjos e Demônios, Fortaleza Digital. Quem já leu os livros dele sabe do que eu estou falando. Pois bem, e se isso já veio pronto da China? E se esse é um esquema para ser repetido em vários países que interessam, como Brasil, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, França? Claro que eles não querem saber o que vai acontecer com Angola, com Moçambique, mas talvez interesse a África do Sul. E se o mundo inteiro está parado, essa fórmula pode se aplicar a todo o mundo. Teoria da conspiração? Pode ser. Mas pode ser que não. Se fosse Sherlock Holmes, certamente ele diria: elementar, meu caro Watson. Vamos parar o mundo para quebrá-lo. E sobre um mundo quebrado, você, se tiver muito dinheiro, faz o que quiser. Quem é que tem muito dinheiro hoje no mundo? A China. Por coincidência, de onde veio o vírus. E aí alguns podem dizer, mas aí a gente pede ajuda aos Estados Unidos. Não se esqueçam, meus amigos, que os Estados Unidos vão ter o mesmo problema, talvez em proporção um pouco menor. Ou não, devido ao gigantismo da sua economia, mas terão problemas e não terão muita disposição, nem financeira, nem de vontade, para ajudar quem quer que seja. Vai ser um salve-se quem puder. Aí vem o general Costa Neto, nos vídeos dele, nos dizendo que o exército, para agir, precisa que o povo peça. Não consegui captar o que ele quer dizer. O povo está pedindo nas ruas o tempo todo. O que mais precisa? Reunir mais gente? Aí ele citou o Egito, onde o povo pediu e o exército assumiu. Era um pouco, general. O Egito tem 98 milhões de pessoas, o Brasil tem o dobro, mais que o dobro. O Egito tem 1 milhão de quilômetros quadrados, o Brasil tem 8 milhões. A população do Egito cabe no estado do Mato Grosso. Aí é fácil encher praças e cidades. Agora, não dá para pensar em reunir o povo do Brasil, lá do Oiapoque, lá no Chuí, em pequenas cidades do Maranhão, do Nordeste, de Minas Gerais, lá no interior de São Paulo, lá para Dracena, etc. Pensar nesse pessoal se organizar a ponto de sensibilizar o exército. Com isso, o senhor está nos dizendo, pelo menos dizendo a mim, que o exército não tem um departamento de inteligência capaz de monitorar a situação do Brasil e decidir qual o melhor momento de dar um basta nisso. Isto seria ridículo, porque o exército tem esse departamento e sabe exatamente o que está acontecendo. E por que é que ainda não assumiu? Nem quero pensar. Eu prefiro não levantar enredos a esse respeito, porque daí a conversa vai longe e fica grave. Eu prefiro acreditar que o nosso exército ainda está do nosso lado. Qual é o nosso lado? O lado da lei, o lado da democracia, o lado da honestidade, o lado da família, o lado dos princípios, das instituições fortes. Eu prefiro pensar assim. Mas confesso que está começando a ficar difícil pensar assim. A corrupção absoluta, ela corrompe absolutamente quem esteja pela frente. Nós já tivemos um almirante, um cientista, preso, nem sei se ainda está na cadeia, que eu não ouvi mais falar nos noticiários, preso por corrupção, que atuava na área de energia nuclear. Um almirante. Se esse tempo todo de caserna até chegar ao almirantado não foram suficientes para fazer dele um brasileiro, por que não pode acontecer com generais? Com brigadeiros? Tivemos lá na Espanha um avião da FAB interceptado por levar drogas. Temos a lei do abate sobre a Amazônia que nunca bateu ninguém. E está lá os madeireiros e os aviões cruzando os ares da Amazônia com drogas, etc. E a lei do abate não se aplica. Somos um país frouxo? Não acredito. Somos um país corrupto? Até a raiz dos cabelos. Então, general Costa Neto, não brinque com a inteligência de todo mundo. O senhor pode até achar que todos os brasileiros são imbecis, mas há exceções.
Faça alguma coisa com o seu exército pelo nosso Brasil. Porque até hoje eu não me conformo de ver o general Vilas Boas numa cadeira de roda comandando o Exército Nacional. Nada a ver com a doença do general, que Deus o proteja e mantenha a sua saúde. Mas não é possível ter um comandante das Forças Armadas numa cadeira de rodas, batendo continência para um energúmeno que mal sabe ler. Para uma mulher que não consegue fazer 3 frases com sentido entre elas. Mas isso aconteceu. Por quê? Prefiro não criar enredo sobre isso. Hoje temos aí o general Pujol, temos o senhor na Casa Civil, 2 cargos importantíssimos. Não deixem, general, que o plano dos governadores se complete, porque se Bolsonaro cair, nem o exército segura. A não ser que ele não queira mesmo segurar nada. Então, Deus nos ajude.